Vamos ver se o Instagram nos deixa fazer live hoje. Parece que sim. Oi, gente. Tudo bem aí? Que bom que hoje talvez a gente consiga, né? Ontem o Instagram boicotou. Na verdade, não sei o que aconteceu, mas ontem às 18 horas ninguém conseguia fazer live, né? Eu tentei começar umas 3 vezes e não dei conta. E aí eu vi outras pessoas falando que não estavam conseguindo começar a live também. Oi, gente! Oi, Gi! Que prazer ter você aqui! Olá! Carinhas que sempre aparecem por aqui. Boa noite, gente. Obrigado por estarem aqui mais uma noite comigo. Essa é a nossa live 4 da maratona 7 dias de comida de verdade, que eu estou entregando lá no Telegram. Quem não entrou ainda pode entrar no grupo do Telegram, tem o link na bio do meu perfil, tá? E lá eu coloco o conteúdo e depois a gente discute aqui à noite, eu trago mais informações para vocês e complemento, com o intuito de ajudar vocês a cozinharem mais em casa, a comerem melhor, não só hoje, né, neste momento que a gente está vivendo tão peculiar, mas sempre, para sempre. Então, os conhecimentos que vocês estão ganhando aqui, vocês vão levar para sempre. E é lógico que mais do que nunca a gente precisa estar com a saúde em dia. Eu estava fazendo uma reflexão outro dia junto com uma amiga e a gente estava conversando. É uma pessoa bastante conhecida, não vou falar quem, mas uma pessoa bastante conhecida, muito influente no meio, low carb. E ela disse o seguinte: Mônica, quem sabe as pessoas agora acordam para a importância da saúde, né? Para a importância da gente estar bem, para a importância de não deixar o excesso de peso tomar conta. Mais do que nunca a gente está vendo o impacto da síndrome metabólica na saúde, como que as pessoas que estão sendo afetadas, um grande número delas tem diabetes, tem resistência à insulina, estão obesas. Então, gente, é o que a gente já tem 6 anos que eu falo sobre comida de verdade. Tem 6 anos, vai para 7 agora a Cozinha Consciente. E assim, neste caminho, quantas pessoas acordaram, quantas pessoas ouviram, né? E então, assim, eu acho que mais do que nunca, se a gente pode tirar alguma coisa boa desse momento, que seja esse alerta pra gente estar sempre bem. E olha, não é só bem do ponto de vista do corpo, não, físico, não. É do mental também, da gente cuidar da nossa saúde mental, da gente aprender a relaxar, da gente desapegar das coisas inúteis, né? Então é um grande momento pra gente fazer uma grande reflexão, certo? Então, vamos falar sobre comida? Me contem aí, quem tá lá no grupo do Telegram, tá aproveitando o conteúdo? Preciso que vocês me digam se tá fazendo sentido para vocês, se vocês estão curtindo, se estão aprendendo. Me contem aqui quem já tá lá no grupo e vamos começar de fato o nosso conteúdo. Ontem a gente não teve live por conta de um bug aqui no Instagram que não deixou que eu fizesse a live, e como eu tinha outro compromisso com outros grupos mais tarde, eu não consegui fazer mais tarde. Então, lá no meu grupo do Telegram, nas 7 dias de comida de verdade, ontem foi dia da gente falar de 2 pontos importantes: jantar e cozinhar em família. Então, sobre jantar, gente, eu quero que vocês pensem o seguinte: quando foi que a gente começou a fazer lanches, né? Quando foi que a gente parou de comer comida de verdade à noite, parou de jantar comida e começou a fazer lanches? E começou a comer comida rápida, começou a pedir delivery. Foi aí que a nossa saúde foi piorando. Então, gente, o jantar é para comer comida de verdade. E olha só, por que eu tô falando isso? Pode parecer óbvio para algumas pessoas. Pode parecer óbvio para pessoas que já estão nesse caminhar da comida de verdade há um tempo, mas não é para a maioria das pessoas. As pessoas acham, elas foram levadas a pensar que jantar à noite faz mal, que comer comida, arroz, feijão, que seja, sabe? Arroz, feijão, carne, salada,
isso faz mal. A gente foi levado a pensar nisso. E não duvidem, tá? De que isso foi uma artimanha da indústria alimentícia para fazer a gente acreditar que comer comida à noite faz mal, né? E aí a gente foi pros lanchinhos, foi pro pão integral com requeijão light, peito de peru light e suco de caixinha, né? Foi pro miojo, foi para as comidas prontas, foi para passar no delivery, no fast food, pedir comida e levar comida no drive-thru, comer dentro do carro, foi para pedir a pizza. Enfim, gente, a gente mudou os nossos hábitos e com isso a gente parou de comer comida de verdade. Então, vamos lá resgatar este valor, resgatar esse hábito de comer comida, sabe? Passar na padaria, né, Michele? Passa na padaria, compra um tanto de tranqueira na padaria e leva pra casa. Quantas vezes já fiz isso? Passa na lanchonete, leva coxinha, empadinha pra comer à noite, né? Então foi assim que a gente foi perdendo esse hábito de comer. Então a ideia é que a gente retome o hábito de comer. E daí, como é que entra essa questão de planejamento e organização? Afinal, hoje em dia a gente passa muito tempo fora de casa, trabalhando, né? E chega em casa, não tá cansado, não quer fazer, não quer ter esse trabalho. Primeiro, a inversão de valores, né? Não é um trabalho. Não é um trabalho. Então a gente precisa rever isso. É algo essencial, é um cuidado. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar algum dia da semana que a gente tem um pouco mais de tempo, cozinhar algumas coisas, né, de antemão, deixar algumas coisas pré-preparadas e assim a gente tem uma comida fácil quando chega em casa. E a simplicidade, que é o que eu venho falando há muito tempo, né? A questão da gente fazer as coisas de forma simples, passar um bife, temperar uma salada, incrementar uma salada. Isso é simples de fazer, não requer muito tempo, certo? Então, são valores que a gente precisa resgatar, né? O cozinhar em casa à noite não é um trabalho. O cozinhar em casa à noite é um cuidado. E a gente só consegue reverter isso quando a gente muda esse valor, né? E aí, o segundo tema de ontem, lá na Maratona 7 Dias de Comida de Verdade, foi cozinhar em família, justamente por conta dessa questão das dinâmicas das nossas famílias hoje, que todo mundo passa o dia fora de casa, chega em casa à noite e precisa se organizar para comer bem, né? Então, por que isso tem que recair, essa função tem que recair apenas sobre a mulher? Gente, nós estamos no século XXI, pelo amor de Deus, é hora da gente colocar toda a nossa família para colaborar. Eu não falo nem em ajudar. Ajudar, para mim, é uma palavra que não cabe aqui, é colaborar. Cada um tem que ter a sua parcela de colaboração, né? Então vale sentar com a família e conversar. E agora nesses tempos agora, né, que a gente tem que ficar, né, do distanciamento social, que a gente está procurando ficar mais em casa, que a gente precisa ficar mais em casa, a família toda precisa ser envolvida. E isso é maravilhoso porque é um espaço de aprendizado para as crianças, para os adolescentes, maravilhoso. Hora de se tornar, de ganhar habilidades, né, para cozinhar em casa, aprender a cozinhar em casa. Olha que valor incrível a gente poder passar isso para os nossos adolescentes agora, né? Vamos aprender a cozinhar, ele vai poder levar isso para a vida. Isso vai ser extremamente útil para ele. Quantas vezes eu venho falando, quem já me segue há um tempo sabe que eu falo que cozinhar, gente, é independência. É você ter autonomia, é você não depender de ninguém para algo tão importante para você, né? E a partir do momento que você tem essa autonomia, você ganha uma habilidade para poder fazer boas escolhas alimentares. Então, cozinhar tem que ser visto como uma função que todo mundo deveria saber. E não é questão, eu gosto ou não gosto. Gente, olha o que está acontecendo agora. Olha o que está acontecendo agora. Pessoas que contavam com a ajuda de diaristas, de empregadas domésticas, e agora elas estão em casa e você está tendo que cozinhar. Gente que não sabe nada de cozinha.
né? Tá se virando como? Pedindo delivery? E aí? E quem não pode? Quem não tem grana para ficar pedindo delivery? Então precisa, né, de encarar o ato de cozinhar como algo, um aprendizado como qualquer outro na vida que é essencial, certo? E aí este é um momento muito legal de você envolver sua família, de você ensinar seus filhos, de você dar autonomia para eles também na cozinha, certo? E não deixar este momento te sobrecarregar, ficar só você com todas as funções dentro de casa. Que absurdo é esse? Não cabe mais isso. Hoje, eu não sei se vocês conhecem o Alpino, ele é um cartunista e eu adoro ele. E ele postou hoje uma foto, um cartoon, né, uma foto, um desenho de um homem sentado no sofá com uma latinha de cerveja, os pés apoiados num puff, um pacote de salgadinho do lado, tipo vendo televisão, e a mulher dele passando assim atrás do sofá com um balde de roupa toda dobrada, um lenço aqui no pescoço, né? E a frase que o marido tá falando é assim: fulana, acho que vamos sair dessa com muitos aprendizados. Algo do tipo, entendeu? E a mulher tá só olhando assim pra ele, sabe? Tipo, o que você tá aprendendo, meu filho? Então, como é que pode hoje? Hoje eu tive um brigão com meu marido aqui em casa. Um brigão, sabe? Porque tô tendo um trabalho do cão quando as coisas chegam do mercado. Então ontem foi dia de vegetais, então eu pedi sacolão, entregou aqui em casa no delivery. Eu passei um monte de tempo cuidando de tudo, sabe? Aí hoje foi dia de fazer supermercado, e aí eu passei um monte de tempo guardando, higienizando tudo, e daí tinha uma sacola ainda no chão da cozinha. Ele pegou as coisas que estavam dentro da sacola e já foi guardando dentro da geladeira. Eu acabei com ele. Acho que também essa tensão do dia a dia, que a gente tenta não deixar se levar, né? Mas uma hora explode. Eu falei, caramba, você não tá vendo todo o trabalho que eu tô tendo ontem, hoje, pra lavar tudo, pra deixar tudo ok. Você me pega direto da sacola e mete dentro da geladeira. Eu tô fazendo o que aqui, né? Então, assim, não vamos nos tornar invisíveis. Vamos botar todo mundo pra colaborar. E aí, gente, vale o bom senso, vale uma conversa. Hoje eu explodi, sabe? Mas depois eu já sentei, já conversei, ele já concordou comigo que ele foi insensível. Então, assim, a gente não precisa brigar, não façam como eu, mas sentem e conversem, né? Distribuam tarefas, não vamos nos sobrecarregar nesse momento. Eu acho que isso é muito importante. E ver essa oportunidade de levar os adolescentes para a cozinha, de dar funções para eles em casa, como uma grande oportunidade de crescimento. Eles sim vão sair muito melhores, eu tenho certeza, certo? E hoje, lá na Maratona 7 Dias de Comida de Verdade, eu falei sobre 2 temas bem legais. Agora, peraí, eu sempre falo que eu não gosto de live monólogo, então eu quero ouvir vocês. Eu quero saber qual o maior desafio na cozinha que você tem hoje. Você fala pra mim aí que eu quero te ajudar. Então me conta aí, qual é o seu maior desafio na cozinha hoje, tá? Enquanto você escreve, eu vou falando quais são os temas que a gente discutiu lá na Maratona 7 Dias de Comida de Verdade. Tem pergunta do grupo que eu vou responder aqui agora, tá? Eu falei sobre farinhas, né? Então, qual é o conceito de farinhas? Quais são as farinhas que a gente pode usar dentro desse conceito de comida de verdade, pensando na nossa saúde, tá? E falei sobre gorduras, também também dentro dessa visão de comida de verdade e dessa visão de saúde, tá? Então, pensando nisso, vamos falar sobre farinhas? Bom, a farinha de trigo, gente, é a base da indústria alimentícia, né? Praticamente tudo leva farinha de trigo.
E aí, dentro daquele conceito que a gente aprendeu lá atrás, de que a gente deve se alimentar de comidas minimamente, o máximo possível de comidas minimamente processadas, você tem que entender que a farinha de trigo não é minimamente processada. A farinha de trigo é processada, né? E ela é refinada, ou seja, ela passa por vários processos para poder chegar naquele ponto branquinho, fininho que a gente vê. Ou você acha que aquilo ali é só processar a mandioca e tá tudo certo? Não. A mandioca. Eu tô pensando na farinha de mandioca. Processar o trigo, moer o trigo e o trigo já sai lindo e maravilhoso daquele jeito. Não. É passado por um grande processamento. É preciso a gente entender que as farinhas de grãos, todas as farinhas de grãos, elas têm um alto índice glicêmico, elas sobem a nossa glicose, elas fazem a nossa insulina aumentar e elas colaboram para o quadro de resistência à insulina, diabetes tipo 2. Então, as pessoas que estão precisando emagrecer, elas não devem consumir nenhuma farinha de grão. E nisso entra farinha de trigo e mesmo que seja integral, não dá, tá? Aveia, centeio, todos os grãos, nós devemos evitar as farinhas desses grãos, ok? Os grãos, eles contêm antinutrientes, que são substâncias que se ligam aos metais, aos minerais que a gente ingere, eles se ligam e não deixam o nosso corpo absorver certos minerais. O glúten que está presente na farinha de trigo e em outros grãos também, ele é inflamatório, ele aumenta a permeabilidade intestinal. Então, assim, não é algo que a gente deveria consumir com frequência. Então, a gente precisa evitar com todas as forças o uso de farinha de trigo e de outros grãos também, certo? Aí você pode chegar e me perguntar assim, mas Mônica, qual as farinhas que eu vou usar? Então, se eu quero fazer um bolo, qual a minha opção? Bom, as farinhas de oleaginosas, né? Então, hoje todo mundo, pelo menos quase todo mundo, tem uma receitinha que usa farinha de aveia, farinha de amêndoas, farinha de castanha, farinha de coco, farinha de linhaça, né? Então, são essas as farinhas que a gente vai usar. É toda uma adaptação, porque essas farinhas não são iguais à farinha de trigo. Elas não vão dar a mesma resposta na receita que a farinha de trigo dá, certo? Então, é toda uma reinvenção que a gente precisa fazer para poder usar essas farinhas. E aí eu sugiro que vocês busquem informações de como usar essas farinhas. Tem vários perfis. Um dos perfis que eu mais gosto, porque ele é bem técnico, ela não só ensina receita, ela explica o porquê, né? É a Culinária Low Carb, da Paty Góes, que tem muitas informações legais para vocês lá, tá? Então, quem quer aprender a usar essas farinhas, é um perfil muito legal para usar. Aqui no meu perfil, no meu feed, tem algumas receitas usando farinha de oleaginosas, mas aí eu quero abrir um parêntese em relação a isso. Gente, tudo deveria girar em torno da gente desapegar dessas receitas doces e parar de ficar querendo fazer pão disso, pão daquilo, torta disso, empadinha daquilo. A gente precisa comer comida. Essas receitinhas, usando essas farinhas alternativas, farinhas de oleaginosas, elas deveriam ser bem esporádicas. Aquele recurso para quando você está com muita vontade de comer alguma coisa, você sabe que você pode usar aquilo ali. Mas não na rotina, não no dia a dia. E essa foi até uma questão lá do grupo. Uma pessoa perguntou assim, gostaria de saber qual dessas farinhas tem o melhor custo-benefício. Tem algumas bem carinhas. E é isso, elas têm um alto custo. Então, é algo que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir, né? Além delas terem um alto custo, elas são muito calóricas também. Então, a gente entende que elas são comidas de verdade, mas elas contêm muitas calorias. Então, se a gente exagera no consumo de produtos com essas farinhas, a gente também está aumentando o consumo calórico.
E aí não é algo que a gente deseja, porque é comida de verdade, mas a gente não tem que comer calorias em excesso, certo? Então, o que é importante a gente pensar? É ter um pouquinho dessas farinhas em casa para receitas eventuais, ótimo, certo? E aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de misturar, né? Dependendo da receita, a farinha de coco é mais barata, né? Então aí a gente faz um mixinho, usa um pouco de farinha de trigo, um pouco de farinha de amêndoas, um pouco de farinha de coco, um pouco de farinha de linhaça. E, gente, o céu é o limite. Tem muitas receitas, por isso que eu tô indicando aqui para vocês o perfil da Paty Góes, Culinária Low Carb, porque ela traz muitas informações sobre isso para vocês, tá? Então, realmente, é uma farinha que tem um alto custo e que a gente precisa ver dessa forma, como algo esporádico, certo? Aí a Sandra perguntou assim, é melhor fazer essas farinhas em casa, triturando a castanha, ou pode comprar pronta? Em empórios, por exemplo, elas são vendidas no quilo. É tranquilo? Corre o risco de estarem contaminadas ou mais velhas? Então, isso é algo a se pensar. Por quê? As castanhas, elas contêm gorduras e gorduras se rancificam, gorduras oxidam com mais facilidade. Então você tem que comprar de lugares onde você confia na qualidade daquilo ali que você está comprando, certo? Então, tem lugares aqui em Belo Horizonte que tem um preço bem legal e quando eu vou lá, eu acabo provando, peço para provar, porque é a granel, então eu posso dar uma provada em tudo que tá lá para ver se não tá rançosa, tá? Mas corre sim o risco. Então você tem que confiar bastante, olhar a data de validade e confiar na fonte, confiar do local onde você tá comprando, certo? E sempre que possível, procurar, né, se o lugar permitir, que você prove para você ver se ela não tá rancificada. E guarda na geladeira, tá? Essa é uma dica bem legal também, guardar essas farinhas de oleaginosas dentro da geladeira. Tira da embalagem, coloca no vidro e guarda na geladeira, tá? É bem importante também, porque aí na geladeira elas vão se conservar melhor, dentro da geladeira tá escuro, né? Então não tem luz, então vai ajudar na conservação, certo? E sempre levando em consideração a data de validade que estava na embalagem. Então você não vai tirar da geladeira e botar dentro da geladeira e deixar para sempre, não. Você tem que tirar aquela datinha da data de aquele pedacinho da data de validade que tá dentro que tá na embalagem, cola na frente do vidro para você saber qual que é a data de validade, certo? Então, em relação às farinhas, outra coisa que eu queria falar com vocês. Vocês têm dúvidas sobre farinhas, gente? Podem escrever as dúvidas aqui, gente. Eu vou falando, vocês vão colocando as dúvidas, tá? Aqui embaixo, aqui na tela, tem uma caixinha com uma interrogação no meio. Escreve sua pergunta ali que fica mais fácil de eu ver depois, tá bom? Então, agora que eu já falei de farinhas, deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar de farinhas, tá? Deixa eu ver aqui se eu tô pulando alguma coisa que eu queria falar. Vai ficar salvo assim, tá? Eu tô deixando todas as lives salvas, tá bom? Boa pergunta, Júlia. Tapioca. Vou falar, tá? Era isso que eu ia falar agora. Então aí nessa questão das farinhas de grão, tem um pernilongo aqui querendo me assassinar. Nessa questão das farinhas de grãos, eu preciso complementar. Farinha de milho também não é legal. Farinha de soja também não é legal. Milho e soja são transgênicos. A maioria da produção de milho e soja aqui no Brasil é transgênica. Então a gente não deveria consumir. E o milho entra, né? Milho e soja são grãos. Entra nessa questão do grão que eu acabei de falar. Grãos tem antinutrientes que atrapalham a absorção de minerais. Grãos aumentam a glicemia, então para quem tá precisando emagrecer, quem tem resistência à insulina não deve consumir. E aí entra milho e soja também, tá? E aí muitas pessoas acabaram usando também por conta dessa onda do glúten, né? Não pode comer com glúten e tal, passaram a usar farinhas alternativas do tipo farinha de arroz, a farinha, né, a tapioca.
E aí o que acontece, gente? Essas farinhas, apesar delas não terem glúten, elas também aumentam a glicemia, elas também dão picos de insulina e elas também não são as farinhas mais adequadas para quem precisa emagrecer e para quem tem resistência à insulina, diabetes tipo 2. Então, assim, não consumam também farinha de arroz, farinha de tapioca, a própria tapioca, né? Quantas pessoas começaram a substituir a tapioca por o pãozinho francês das manhãs por tapioca? É a mesma coisa, o índice glicêmico eu acho que é até maior da tapioca, certo? Vai mexer com a sua insulina do mesmo jeito. Com a sua insulina, com a sua glicemia, vai aumentar a sua glicemia do mesmo jeito. Então, não usem tapioca, farinha de mandioca também não, para colocar no prato lá. Então, vocês precisam entender que essas farinhas todas, essas farinhas de grãos, a farinha de mandioca, a farinha de arroz, elas têm alto índice e carga glicêmica, elas aumentam a glicemia e elas não são adequadas para quem precisa lidar com resistência à insulina, diabetes tipo 2, obesidade, certo? Então, quais que são as farinhas que sobram? As farinhas de oleaginosas, que eu já falei aqui, que é para algo esporádico, que a gente precisa adaptar esse nosso hábito de querer ficar comendo coisa, pão, massa, torta, bolo, toda hora, para comer comida de verdade, né? É isso que a gente tem falado aqui ao longo do tempo, certo? Júlia, qual é o problema nutricional do glúten? O glúten é uma proteína que tem no trigo, certo? O glúten é que é responsável pela expansão da massa, pela massa ficar fofinha. Essa é a função do glúten, ele dá estrutura para a massa, certo? Acontece que o glúten, ele provoca uma série de alterações no nosso intestino. O glúten que a gente consome hoje, a farinha que a gente consome hoje é muito diferente das farinhas ancestrais. O trigo não é tão transgênico assim como a gente pensa. A gente ainda tem trigo aqui que não é transgênico, mas ele foi modificado ao longo do tempo e ele não é mais como era o trigo dos nossos ancestrais lá. Aliás, nenhum alimento né? Mas, o que é importante entender? O trigo, ele causa uma reação no nosso intestino. No nosso intestino, a gente tem uma série de... Como que eu vou explicar isso? Imagina poros, tá? Que a gente chama de microvilosidades, que é por onde os nutrientes que vieram da nossa alimentação, que vieram da nossa digestão, vão ser absorvidos pelo nosso organismo, certo? Então a gente tem esses poros que tiram os nutrientes que estão ali no intestino e vão levando vai cair na corrente sanguínea e vai ser usado aí pelo corpo. O glúten, ele provoca uma reação inflamatória ali e ele vai aumentando essas microvilosidades, certo? Vai aumentando esses lugares por onde os nutrientes passam. E aí começa a passar qualquer coisa, começa a passar coisas que não são nutrientes, certo? E aí isso pode gerar uma inflamação. Então, o glúten, por exemplo, tem pessoas que têm doença celíaca, que é uma doença, né, intestinal, e o glúten faz tremendamente mal, é uma alergia ao glúten, certo? Então, algumas pessoas não têm doença celíaca, mas elas têm uma intolerância ao glúten, né? Como é que chama? Intolerância ao glúten não celíaca, né? A pessoa não é celíaca, mas ela tem quase todos os sintomas de uma pessoa que seria celíaca, né? Então é isso, o glúten provoca uma inflamação intestinal e que tem repercussões na nossa saúde de várias formas. Então, de uma forma geral, a gente deveria estar evitando profundamente o consumo de farinhas que tem glúten, tá? A aveia não tem glúten, mas ela é beneficiada junto com os silos, as máquinas de processamento, muitas vezes são as mesmas da farinha de trigo. Então acaba que a aveia é contaminada por glúten e aí pessoas celíacas, por exemplo, não podem de jeito nenhum comer essa aveia. Então a gente deveria estar evitando, certo? E aí, deixa eu ver o que mais que eu ia falar.
da farinha. Já vou ver as perguntas, tá? Então tá, aí eu tava falando, eu cheguei no glúten, eu queria falar da farinha de arroz. Aí as pessoas passaram a se preocupar muito com glúten e foram usando essas outras farinhas. Farinha de milho, farinha de arroz, a tapioca para fazer receitas, pães, bolos, né? E aí o que acontece? Elas acham que elas não estão consumindo glúten, mas elas estão consumindo um monte de alimentos que aumentam a glicemia, né? E aí tem toda a repercussão da síndrome metabólica dentro do organismo, certo? Antes de eu passar para nosso próximo tema, eu quero ver as perguntitas de vocês. Deixa eu ver aqui. Tá. Júlia, já respondi da tapioca, né? A questão da tapioca é o alto índice glicêmico e carga glicêmica. Então, se a intenção é emagrecer, se a intenção é lidar com resistência à insulina, se a questão é diabetes, né? Não devemos comer tapioca, tá bom? Deixa eu ver, desde lá do início, quando eu perguntei pra vocês qual que era o maior desafio na cozinha. Deixa eu ver. A Michelle falou o seguinte, pra mim o jantar evita um monte de gatilhos. Olha que legal, eu entendo, Michelle, que você tá dizendo que quando você janta, quando você come comida, ao invés de guloseimas, você controla melhor o seu comportamento alimentar. E é verdade, sabe por quê? Eu vou te dar uma explicação por quê. Porque quando você está nutrido, quando você come comida de verdade, densa do ponto de vista nutricional, com gorduras boas, vitaminas, minerais, tudo de bom que tem em comida de verdade, tudo de bom que tem num prato contendo proteína, vegetais, gorduras boas, sabe o que acontece? Você fica nutrido. Então, tende a acontecer o seguinte, seu corpo para de ficar pedindo por comida. Então, seu comportamento alimentar também vai melhorando, a sua fome diminui, né? E com a fome controlada, a gente consegue fazer melhores escolhas, a gente consegue raciocinar melhor, tá? É por isso que comida de verdade é tão importante, gente. A gente não tá aqui de preciosismo e falando coisas aleatórias, não, né? É o que a gente tem visto, que a gente tem estudado sobre a questão de regulação da fome e da saciedade a partir do momento que as pessoas começam a comer mais comida de verdade. Elas realmente começam a se nutrir, a fome é melhor controlada e o comportamento alimentar também melhora, certo? Deixa eu ver. Ninguém tem desafio na cozinha, gente? Nossa, estão ótimas, hein? A Deb disse assim, fugir de querer fazer sobremesas com açúcar. Pois é, Deb. E aí, como é que você vai parar de fazer sobremesa sem açúcar? Gente, só tem um jeito de parar de comer açúcar. Você quer que eu conte pra vocês qual é? Parar de comer açúcar, tá? Não adianta falar assim, eu vou substituir por isso, por aquilo. Não adianta, tá? Aí muitas pessoas, principalmente quem se engaja na alimentação low carb, passa a usar xilitol ou eritritol. Mas ainda fica consumindo muitas receitinhas doces. Você não vai desabituar do paladar doce nunca. Se você, ao invés de comer coisas com açúcar, começar a fazer receitinhas com xilitol e eritritol, né? Toda hora, todo dia tem sobremesa, todo dia tem alguma coisa. Você não vai desapegar nunca. Então você precisa parar e colocar um limite nisso. Qual que é o limite? Eu vou fazer receitinhas só no final de semana. Eu sempre vou tentar falar não. Eu sempre vou tentar pensar antes, eu vou raciocinar. Não vou fazer as receitas doces todos os dias, mas no final de semana eu vou me permitir fazer uma receitinha doce, certo? É um compromisso que você tem que assumir com você mesma, né? Então aí o que acontece? Quanto mais você distancia o consumo, para de ficar consumindo todo dia, menos vontade você vai tendo e você vai acostumando o seu paladar
E quando você come alguma coisa doce, você até estranha, você fala, nossa, que coisa, muito doce, né? Eu tenho um bolinho de coco, aí a receita, que leva meia xícara de açúcar de xilitol. E eu já tive pessoas que já me falaram que da próxima vez vão colocar menos ainda xilitol. Porque elas já estão tão desacostumadas do paladar doce que meia xícara de xilitol para um bolo grandinho, elas estão achando muito doce. Então é mágico quando você consegue parar de comer açúcar, porque você assume esse compromisso com você trabalha isso mentalmente, certo? E aí você vai vendo que você consegue ficar, e quanto mais você fica sem, menos você pensa nisso, certo? Então é assumir o compromisso com você. A Michelle, maior desafio, lavar verduras, secar e guardar certinho para durar a semana. A boa notícia, né, Michelle, que a gente precisa fazer isso uma vez por semana só. Vamos parar de reclamar. É uma vez por semana, né? Ontem eu fiz uns stories mostrando toda a minha rotina de cuidar dos alimentos quando eles vêm do mercado. Esses stories eu gravei nos meus destaques, tá? Então quem quiser ver como eu cuidei dos meus vegetais ontem, vai lá nos meus destaques depois ver, tá bom? Realmente é um trabalho gigantesco. Mas sabe o que é legal? Eu recebi vários directs das pessoas falando assim, eu já faço isso há muito tempo, pra mim não é novidade nenhuma. Ou pessoas falando assim, conheço gente que já faz isso há muito tempo. Porque era isso que a gente já deveria estar fazendo há muito tempo. Nós estávamos relapsos, né? Então agora dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem coisas que a gente nem lavaria, né? Mas agora a gente precisa lavar, né? E trocar de saquinho, não guardar no mesmo saquinho que veio do mercado. E aí algumas pessoas também vieram me falar, nossa, Mônica, mas é muito plástico. Eu falei, verdade, vamos pensar nisso. Aí já tô até pensando em encomendar de uma pessoa, de uma costureira, saquinho de TNT pra gente tirar do saco plástico, botar no saquinho de TNT, né? E guardar aquele saquinho limpinho que a gente tem em casa e guarda para não ficar, porque se a gente despreza o saquinho que veio do mercado e ainda pega um saquinho novo que a gente tem em casa, é muito plástico. Então vamos repensar nisso também, vamos encontrar alternativas. Eu na hora pensei no TNT, eu falei, vou pedir Fabiana para fazer um saquinho de TNT para eu guardar meus vegetais limpinhos na minha geladeira sem precisar usar plástico, certo? Vamos pensar, gente, é na crise que a gente desenvolve as melhores ideias, tá? A vontade de doce vai e volta também. Isso, Michelle, vai e volta. Só que quanto mais a gente passa por isso, a gente enfrenta essa vontade, a gente se compromete e tem disciplina, vai ficando cada vez menos. Não é que nunca mais você vai ter vontade de comer doce, óbvio que não, certo? A gente vai ter vontade de comer doce. Só que isso vai vir em momentos muito mais espaçados, mais controlados, aí você come um pedaço, tá tudo bem, né? Não passa a ser mais aquela obrigação de comer toda hora, certo? De querer comer coisas doces toda hora, ok? Já respondi da tapioca. Você recomenda cozinhar com a gordura do caldo de osso? Sim, Ricardo! A gordura do caldo de osso pode ser usada sim, tá? Grão de bico também não, minha querida. Grão de bico é grão, tá? E aí é muito rico em carboidrato. E se a sua intenção for emagrecer, for lidar com resistência à insulina e diabetes, a gente deve consumir muito pouco grão de bico, tá? Bem esporádico mesmo. E fazer receitas com farinha de grão de bico para ficar comendo toda hora, de jeito nenhum, tá? Pensa na questão do índice glicêmico, tá? Te respondi aí agora. A que pode é de amêndoa e de caju. Pode ter outras também que são até mais caras, tipo farinha de macadâmia, todas as oleaginosas. A farinha de castanha de caju, gente, vamos fazer um adendo aqui. Castanha de caju é muito rica em carboidrato também. Das oleaginosas é a que mais tem carboidrato. Então optem pela farinha de amêndoas e pela farinha de coco. Descubram receitas onde vocês podem misturar as duas, porque a farinha de coco é mais econômica, né? Mas eu volto a falar pra vocês, a grande ideia é a gente parar de ficar usando farinha, receitinha toda hora. Aí a gente não vai gastar tanto, né?
Porque você compra lá, sei lá, você compra 1 quilo de farinha de amêndoas e você vai usar aquilo ali bastante tempo. Porque você não vai ficar fazendo receitinha toda hora, tá? Então precisa entender a importância de você também não ficar fazendo receitinha toda hora, beleza? Já respondi do glúten. Cicoto, fora os antinutrientes, os grãos ficam muito tempo parados em silos, com isso se propagam fungos e depois geram doenças que jamais associamos aos grãos. Isso pode acontecer, tá? Pode acontecer sim. Inclusive com coisas importadas que viajam longamente, é algo a se pensar, viu? Michele, pelo que entendi, então o melhor é trocar receitinhas por carnes, ovos e verduras. É isso, Michele. É comida de verdade. Gente, quanto mais vocês entendem que um café da manhã, por exemplo, com ovos, vai te gerar menos fome de manhã, aí você almoça bem, comidinha de verdade, você vai ter menos fome à tarde, aí você janta comida de verdade de novo, olha só, você vai ter bem menos fome, bem menos vontade de comer, certo? Eventualmente você vai ter vontade de comer e é para isso que essa receitinha serve. Mas se a gente estava acostumado todo dia a descer no café do trabalho e comer um pão de queijo com café, a gente vai ficar apegado a esse hábito. E aí a gente tem que entender esse hábito, para onde que ele nos levou e para onde a gente não quer mais ficar. Então a gente tem que substituir esse hábito, certo? Eu falo muito assim, você pode continuar descendo pro café, só que você vai tomar só café e vai conversar com as pessoas da mesma forma, né? Então você continua tendo aquele hábito de dar aquela paradinha no trabalho, descer, mas sem aquilo que te fazia mal. Então, assim, é um trabalho grande que precisa ser feito, gente, de mudança de mentalidade, de você entender o que você quer pra você e você ter conhecimento, que é isso que eu tô tentando levar pra vocês agora. Conhecimento, porque aí vocês vão cada vez mais poder fazer as melhores escolhas, tá? Feijão, lentilha ou grão de milho são calóricos? Então, eles são ricos em carboidratos, gente. A gente precisaria de uma outra live para falar sobre a questão de calorias, tá? Calorias, elas são importantes, calorias importam bastante, mas nem toda caloria é igual. Então, só vou dar um exemplinho para você. Um brigadeiro tem 100 calorias e uma banana tem 100 calorias. Todos dois têm 100 calorias, tá? Qual que você acha que traz menos risco para sua saúde? É a banana, certo? Mesmo com a mesma quantidade de caloria, porque dentro do nosso organismo não importa se a quantidade de caloria é a mesma coisa, né? O nosso corpo reage de forma diferente aos nutrientes. Então, por exemplo, vamos supor, uma refeição de McDonald's, por exemplo, se você for lá comer uma Coca-Cola grande, um sanduíche grande, uma batata grande e um milkshake, você vai estar comendo aí, sei lá, tudo que você poderia comer num dia inteiro. Então vamos supor que seja 2.000 calorias, tá? 2.000 calorias em um sanduíche, uma Coca-Cola, uma batata, não. Vamos supor que você consiga passar o dia só com isso, tá? Você comeu isso e vai passar o dia. É impossível que você vai morrer de fome depois, porque não tem nada de nutritivo aqui, né? Mas será que seria a mesma coisa de você ter 2.000 calorias de comida de verdade? Óbvio que não. Então as calorias, a origem dessas calorias é muito importante, certo? Então a gente não deve fixar só em calorias. Então quando você fala assim pra mim, feijão, lentilha, grão de bico são calóricos, eu não sei, baseado em quê? Né? Comparado ao quê? Talvez a farinha de oleaginosas seja tão calórica quanto a farinha de trigo. Eu não parei para ver essa conta ainda. Mas não é o que importa neste momento. O que importa é a gente ter outros parâmetros em mente. Por exemplo, o tanto que esse alimento impacta a nossa glicose, o aumento da glicose, o aumento da insulina, né? A resposta do nosso organismo a esses nutrientes é importante. Então não é só a caloria que importa. Tá? Eu posso encaixar esse tema, que é bem legal, nas próximas lives que vem por aí, pra gente poder conversar bastante, tá? Lúcia, meu amor! Gente, Lúcia é minha coach lá de Portugal,
Que saudade, Lúcia! Grande desafio na cozinha. Fazer saladas criativas, saborosas de verduras e vegetais para variar o cardápio. Ô, Deb, você tá lá na minha maratona 7 dias de comida de verdade, lá no Telegram? Porque eu já falei de incrementar saladas lá, já botei até receita de molhos de salada, jeitos de você incrementar a salada. Então, quem quer entrar pro meu grupo do Telegram, 7 dias de comida de verdade, eu tô compartilhando conteúdo lá. Então, o pessoal que tá lá tá recebendo mais conteúdo ainda do que o que eu tô falando aqui agora, tá? Tenho postado algumas receitas, vou postar mais algumas nos próximos dias. Então, quando terminar a live, quem não tiver lá no meu grupo, entra, vai lá no meu perfil, clica na bio e vai ter o link para você entrar no meu grupo do Telegram. Se tiver dificuldade, me manda direct que eu te ensino, tá bom? Eu não sei se xilitol é anti-inflamatório não, tá? Um salpicão no jantar é muito calórico? Aí, Dionéia, de novo essa questão da caloria. Se você faz um salpicão com frango, cenouras, azeitona, palmito, não coloca batata palha e não coloca... faz a sua própria maionese sem usar a maionese industrializada, o salpicão é ótimo. Tá cheio de receita de salpicão bem legal, com menos carboidrato, né? Com menos coisas industrializadas, como a maionese industrializada. Dele, muito mais gostoso, muito mais delicioso, tá? Bem dizem, onde o homem põe a mão não há muito certo para o nosso organismo. Por exemplo, amêndoas é tranquilo, mas a partir do momento que foram criadas as farinhas de amêndoas. Então, isso tem gente, que fala até a questão da oxidação das gorduras, né? Então, você tem lá a amêndoa bonitinha, fechadinha, certo? E quando você tritura, você aumenta a exposição daquela amêndoazinha que estava aqui redondinha, fechada por uma película, né? Você aumenta a exposição à luz, ao oxigênio, e isso sim rancifica, oxida essas gorduras. Então, a gente não pode ficar comendo o tempo inteiro receitinha com farinha de amêndoa, não, tá? Porque senão a gente vai estar consumindo sim gordura oxidada, e isso é péssimo para o nosso organismo, tá? Foi muito bom você tocar nesse assunto. Pois é, você tomava leite de amêndoas também, gente? Não dá, né, para ficar se alimentando só disso. Ai, gente, então entra lá, entra lá no meu grupo do Telegram, tá? Gente, eu tinha mais um assunto para tocar com vocês hoje, mas a gente estendeu tanto esse assunto da farinha. Deixa eu falar de gorduras, que era o nosso outro tema. E aí, como a gente falou da questão das farinhas e falamos da questão da amêndoa e das farinhas de oleaginosas que são ricas em gorduras e por isso elas oxidam facilmente quando trituradas, vamos falar um pouquinho rapidinho aqui de gorduras. Quais são as melhores gorduras pra gente usar, gente? Se eu expliquei lá tudo sobre os grãos, será que as gorduras, os óleos que vêm de grãos são os melhores para nossa saúde, né? Se eu expliquei aqui a questão da oxidação das gorduras, e também a gente tem que pensar na composição dessa gordura, né? Então, quais seriam as melhores gorduras para a gente estar consumindo? Os óleos feitos a partir de grãos não são indicados. Eles são muito ricos em ômega 6 e o ômega 6 é um tipo de gordura que oxida muito fácil. Então, todos esses óleos, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de soja, óleo de canola, que tantas vezes foram colocados na nossa cabeça que são as melhores gorduras para a gente consumir, não são, justamente por causa dessa quantidade maior de ômega 6. As gorduras, elas podem conter ômega 6 e ômega 3, são dois tipos de gordura, tá? Mais presentes nessas sementes das quais elas são feitas, esses grãos, né? Então, o que acontece? Se você precisa de um equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. Se você tem mais ômega 6 do que ômega 3, existe um desequilíbrio aí que
torna essa gordura mais oxidável e pior para o nosso organismo. Então, ao consumir essas gorduras que oxidam mais fácil, elas ganham um potencial inflamatório também para o nosso corpo. Então, a gente não deve comer esse tipo de gordura, a gente precisa parar de consumir. E quais são as gorduras que entrariam aí? A MLGS já disse, né? Banha, azeite, óleo de coco e manteiga. São as melhores cozinhas, as melhores cozinhas, as melhores gorduras pra gente cozinhar, certo? E consumir também de uma forma geral, né? Então, eu falei agora há pouco da maionese industrializada. Maionese industrializada é feita com um monte de óleo de soja, né? De ovo ali tem pouquíssimo, quase nada de ovo. E o ovo que tem é ultra pasteurizado, né? Então, nutriente nenhum ali numa maionese industrializada. Então, a gente devia voltar a nossa atenção para essas gorduras mais naturais, essas gorduras pouco processadas. Manteiga ghee também, tá? Pode usar. Azeite de abacate pode usar, tá? E todas essas, até por exemplo, não, é isso mesmo, viajei aqui, ia falar outra coisa. Então, todas essas gorduras que são pouco processadas são as melhores pra gente usar, certo? Inclusive, banha dá pra fazer em casa. Aqui no meu Instagram tem uns destaques que eu mostro como fazer banha a partir de aquela parte da barriga de porco, que é a banha, rama, como é que é? Banha em rama, né? Que é uma parte que tem bastante gordura. A gente pode fazer a partir dali, ou do torresmo também, né? Barriga de porco. E a gente pode fazer banha em casa. Então, olha lá que tem uma receita, tem um vídeo mostrando como fazer banha, certo? E aí você varia entre essas gorduras e maneira na quantidade também. Não é porque é permitido que você vai comer muito além do que você precisa, né? Aí de novo a gente volta para a questão das calorias. Gorduras são muito calóricas, né? As gorduras são os nutrientes mais calóricos. Para cada grama de gordura, a gente tem 9 calorias. Para 1 grama de carboidrato, a gente tem 4 calorias. Então, se a gente for pensar, gordura tem mais caloria que carboidrato, tá? Mas mesmo assim, consumir mais gordura para nós é melhor do que consumir carboidrato, justamente por aquilo que eu falei para vocês, do impacto que isso tem dentro do nosso organismo, que não tem a ver só com calorias. Mas as calorias importam, porque se a gente consumir muito além de caloria, a gente vai estocar essa caloria em forma de gordura, né? E a gordura, o tecido adiposo, ele é um tecido ativo e ele é um tecido inflamado. Ele tem um potencial de inflamação muito grande, tá? Então, a gente precisa entender isso. Nossa, gente, tem milhões de coisas que eu poderia estar falando com vocês. Eu vou falar ao longo dessa semana, tá bom? Vai ficar gravado assim, tá? Azeite de semente de abóbora. Eu nunca vi. Mas semente de abóbora é um alimento legal. Então, talvez o azeite também é legal. Eu não sei te dizer, porque eu nunca vi. Mas posso até dar uma pesquisada depois. Então, pessoal, fica aqui meu convite. Para quem não entrou no meu grupo no Telegram, entrar. E, gente, façam perguntas por lá também, tá? Façam perguntas, tirem dúvidas, falem das dificuldades que vocês estão passando lá, pra gente trocar cada vez mais e eu poder levar o meu conhecimento. Eu tô aqui desse lado falando coisas que eu acho importantes, mas se vocês me fazem uma pergunta, eu consigo gerar uma resposta que é o importante pra você, né? Então eu quero que seja importante pra você, que você me faça uma pergunta que é a sua dúvida de verdade, tá? Guta, o grupo do Telegram é o meu canal no Telegram. Então você, quando terminar a live aqui, Guta, que é daqui a pouquinho, que eu tenho que terminar, senão eu não consigo salvar a live, você vai no meu perfil, né, no @cozinhaconsciente, e na minha bio tem o link para você entrar pro meu grupo. Se você não conseguir, me chama no direct que eu te ensino, te passo o link para você entrar, tá? Então é isso, gente.
Se cuidem, comam bastante comida de verdade, fiquem felizes. Vocês viram o meu prato que eu postei do almoço hoje, gente? Olha que coisa fácil, ridícula e tava tão bom. E sobrou pra eu comer agora à noite. Não vou precisar cozinhar de novo. Fiz comida uma vez só, tá bom? Isso que eu quero passar pra vocês. Cozinha um pouco mais pra vocês poderem comer de noite, de novo, tá? E remodela, faz uma coisa diferente a partir de uma coisa que você fez no almoço, reinventa, procura receitas legais, receitas de um prato só, receitas simples, e vamos falando sobre isso ao longo dessa semana, que hoje é só o dia 4, ainda tem mais 3 dias pra gente conversar, tá bom? A gente se vê amanhã, um beijo bem grande pra todo mundo e até breve. Tchau, tchau!